Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ciência. Ele criou o Instituto Butantan e estudou os venenos das serpentes. Produziu as primeiras ampolas de soro contra o veneno da jararaca e cascavel e tinha um nome difícil de esquecer. Eu tenho certeza que você sabe de quem eu estou falando. Eu vou dar uma chance, hein? 1, 2, 3. Descobriu? Tá ruim de memória, meu camarada? Vital Brasil, mineiro de campanha. Esse é o nosso personagem de hoje, na série do Globo Ciência dedicada a grandes nomes da ciência no Brasil. Estamos na cidade de Campanha, a mais antiga do sul de Minas Gerais. E aqui em 1865 nasceu um dos grandes nomes da ciência no Brasil. Ele levou a pátria, o estado e a cidade no nome. Vital Brasil, mineiro de campanha. A cidade não o esqueceu e o filho ilustre ganhou museu, estátua, nome de rua, de drogaria, colégio, ótica e até estrada. O culto à memória do sábio foi incentivado por gente como o industrial e ex-prefeito Ronald Ferreira. Afinal de contas, seu Ronald, por que Vital Brasil, mineiro de campanha? É porque ele nasceu, o dia que ele nasceu, 28 de abril de 1965, é dia de São Vital. E o pai dele, então, colocou o nome o santo do dia, a cidade, e o estado e o país. O senhor se lembra do dia do falecimento dele? Lembro. 8 de maio de 1950. Eu lembro aquele dia, meu pai ouviu na rádio de madrugada, de manhãzinha, eu costumo ver no noticiário, ele falou para mim, avisa lá na escola, que você estuda lá, que é o Horácio Oliveira, lá em cima, avisa que faleceu o companheiro Vital Brasil. Qual foi a repercussão? A repercussão foi de tristeza, porque Vital Brasil, ele sempre foi aqui praticamente venerado aqui em Campanha. Na gestão do senhor como prefeito aqui de Campanha, foi construído o Museu Vital Brasil. Como é que foi? Isso foi na década de 1980. Quando eu assumi a prefeitura, a casa estava em estado muito ruim de conservação, ia cair mesmo. O telhado, inclusive, já tinha caído. Eu entrei em contato com a família de Vital Brasil e fizemos, após grandes reuniões aqui, eu inseri também a população, abrimos uma conta, a subscrição pública do Banco do Brasil, e com a colaboração de todos, a casa foi reconstruída. O mérito muito grande nessa construção foi da família Vital Brasil. Tem lá desde documentos até objetos pessoais dele. E algumas cobras em vidro, e tudo referente a ele ali, está ali. Vale a pena a visita lá. Seu Ronald, muito obrigado pelo encontro. Vital Brasil deixou mais de 250 descendentes diretos. E a gente vai conversar com um deles. Vamos lá. Conversar com o aeronauta aposentado, pesquisador em História e Genealogia e o 17º filho do nosso cientista homenageado, o senhor Lael Vital Brasil. Seu Lael, foram 18 filhos? Foram. 18 que cresceram. Foram 22 gerados, 21 nasceram, mas só 18 cresceram. Como é que era o Vital Brasil em família, né? Como é que era o pai Vital Brasil? Bom, ele, na realidade, ele era um patriarca, mas era um homem muito ligado à família. Ele vivia do lar para o trabalho, para o laboratório, do trabalho e do laboratório para o lar. Era muito comum ele, quando tinha um dos filhos doentinho, aquelas coisas de criança ter febre e tal, à noite, era ele quem pegava no colo e ficava andando pelo corredor da casa cantando para fazer dormir. Ele era um pai muito presente, muito carinhoso, mas também muito exigente. Exigente com a nossa formação, com os estudos. Ele não admitia a possibilidade de não se estudar. Então, havia toda uma disciplina imposta, que era mais a minha mãe que
executava, mas a orientação era toda dele. A rigidez quanto aos estudos, quanto ao comportamento, quanto ao respeito ao mais velho. Nós sempre tivemos o respeito pelos nossos irmãos mais velhos. Quer dizer, eu era o penúltimo, então tinha que respeitar todo mundo, né? Ele deu uma grande contribuição à educação no Brasil. Uma das primeiras escolas brasileiras voltada para a educação de dia para crianças e adultos à noite foi criada por Vital Brasil. Onde era essa escola? Essa escola era no Butantã. Ela nasceu porque, na primeira década do século, o Brasil, para atrair mão de obra melhor, a ideia era esta, mas com maior capacidade de trabalho, começou a importar, trazer da Europa pessoas para trabalhar aqui. Mas ele observou que as crianças estavam sem estudo e que havia alguns espanhóis que não sabiam ler nem escrever. Como ele tinha duas irmãs que eram professoras, aliás, tinham 3 irmãs professoras, mas 2 delas estavam próximas a ele, ele então fez com que elas montassem uma pequena sala de aula. Então alfabetizava crianças, filhos de espanhóis. Filhos de espanhóis de durante o dia e à noite os espanhóis analfabetos. Então foi uma das primeiras escolas brasileiras, não foi? Foi uma primeira escola brasileira para a alfabetização de adultos. Seu Lael, muito obrigado pela entrevista, valeu pelo encontro. Foi um prazer. Que tal a gente conhecer um pouco mais sobre o trabalho científico de Vital Brasil? Eu conversei com o filho, agora a gente vai conversar com o neto do nosso homenageado. Daqui a gente segue para São Paulo. Vital Brasil era médico sanitarista e atuou em várias frentes. E é aqui no Instituto Butantã, criado por ele, que a gente vai conhecer um pouco mais sobre essa história. Vocês estão vendo aquela casa ali? É a sede da fazenda onde ele morava. E quem vai nos receber aqui é Érico Vital Brasil, neto do nosso cientista homenageado e diretor da Casa Vital Brasil. Afinal de contas, em que outras frentes que Vital Brasil atuava antes da criação do Instituto Butantã? Assim que ele se forma, ele volta para São Paulo, que na época não existia ainda a Faculdade de Medicina, tinham muito poucos médicos e com uma população enorme, né? E com epidemias, como em todo o resto do Brasil. Especialmente São Paulo, naquele momento, já era o principal estado produtor, né, economicamente produtor do país. E ele vai ser delegado sanitário. O que é isso, né? Delegado sanitário, aquelas figuras que vão combater as epidemias e naquele momento a medicina estava passando por uma grande revolução no mundo. Então ele fazia incursões pelo interior de São Paulo? No interior de São Paulo, nem arredores, já vai para o interior. Vai para o interior mesmo, são casos, quer dizer, distâncias maiores, né? Imagina isso no começo da década de 1890, como é que era chegar lá, né? E com muito pouco instrumental, vamos dizer assim. Érico, ele chegou a contrair peste bubônica numa das incursões dele pelo interior de São Paulo? Contraiu. Esse é um dos episódios mais importantes da história da saúde pública no Brasil, até porque é a partir daí, né, desse episódio que aconteceu em Santos, que nasce Butantã e Manguinhos. Mas por quê? Por quê? Naquele momento existiam muito poucas instituições voltadas para algo que estava revolucionando a medicina no mundo, que é a microbiologia, Pasteur e tal. Aqui existiu o Instituto Bacteriológico, fundado em 92, né, único, e não se produzia soro antipestoso. Um dos principais preocupações de todas as autoridades, enfim, sanitaristas, médicos, é que a peste bubônica chegasse ao Brasil. E, de fato, em 1899, chega através do Porto de Santos. Então, quer dizer, foi da peste bubônica que surgiu a necessidade de criarem grandes institutos. Exato. E aí surge o Butantã e Manguinhos, hoje Fiocruz. Exatamente. Então vamos lá, ele veio para cá para criar o soro contra a peste bubônica, que era um problema iminente. E como é que começou o trabalho dele com cobras? O trabalho dele com cobras começa como objeto de interesse dele desde a faculdade, e o trabalho dele com cobras começa em Botucatu. Em 1895, morre na mão dele uma menina de 15 anos, né? Ele, a partir daquele momento, ele resolve que vai estudar e vai buscar uma solução para aquilo.
É importante dizer que um país como o nosso mata as florestas era uma das maiores causas de mortandade, né? Especialmente no interior. O seu avô chegou até a fazer um material de informação para prevenção de pessoas do interior contra picadas de cobras e outros animais peçonhentos. Conta pra gente como é que era esse material. Ele tinha que informar o trabalhador rural, o sujeito do campo, o fazendeiro, o trabalhador, né? Ele tinha que, a interlocução dele com a classe médica, que teve a sua resistência, né, forte e grande, né? E outra coisa principal, para você até hoje produzir soro, você precisa de veneno e quantidade de veneno. Como é que ele conseguia esses venenos, né? De onde vinham essas cobras? Pois é, ele acabou fazendo um acordo com a Estrada de Ferro e mandava para os fazendeiros, para os trabalhadores rurais, ele mandava a caixa, ele mandava o laço, ele mandava o soro, ele mandava kit, né? um kit e esse material didático, né? E eles mandavam para cá, para Butantã, as cobras, as plantas, porque uma das principais preocupações dele era exatamente com a reprodução em cativeiro. Ele precisava de quantidade de veneno para produzir o soro. Érico, em síntese, né? Qual foi a maior contribuição dele à ciência? Olha, ele atuou em diferentes áreas, né? Eu acho que o trabalho dele em relação aos venenos é único, né? Ele resolve definitivamente para a humanidade a questão com acidentes, com animais peçonhentos. Não só as cobras, como as aranhas e os escorpiões. Essa foi a maior contribuição dele. Conversamos com Érico Vital, neto do nosso homenageado. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado a vocês. Em 1919, Vital Brasil se mudou para o Rio de Janeiro e criou um centro de pesquisas biológicas. Depois do intervalo, você vai conhecer o Instituto Vital Brasil e vai ver como andam as pesquisas com animais peçonhentos. É só um minutinho e eu já volto. O Globo Ciência está de volta para falar sobre o Dr. Brasil. Vital Brasil, mineiro de campanha. Nosso personagem de hoje da série do Globo Ciência dedicada a grandes cientistas. Ele ficou conhecido como Dr. Brasil pelo seu empenho à saúde pública e a sua dedicação às pesquisas. A descoberta de que o soro antiofídico deveria ser diferente para cada tipo de cobra e a criação de soros específicos contra picadas de aranhas e escorpiões deram a Vital Brasil fama no mundo todo. O seu trabalho, quer dizer, suas descobertas, geraram uma tecnologia inédita que continua salvando milhares de pessoas. Quando deixou a direção do Instituto Butantan em 1919, Vital Brasil foi convidado por Carlos Chagas para trabalhar na Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Ele recusou o convite e preferiu abrir um novo centro de pesquisa em Niterói. O Dr. Brasil achava que o país precisava de mais instituições científicas para resolver seus graves problemas. Surgiu aí o Instituto Vital Brasil. O prédio foi inaugurado em 1943. Essa escultura de cobra é uma das atrações do roteiro turístico de Niterói e foi feita pelo escultor Paulo Formagini. Ela é uma réplica com todos os detalhes de uma cascavel, como por exemplo o número de escamas. E mais ainda, ela está na posição de bote. Vem cá. Quem vai nos receber é Luiz Eduardo da Cunha, diretor científico aqui do Instituto Vital Brasil. Ele é médico veterinário, microbiologista com mestrado em planejamento estratégico. Afinal de contas, Luiz, qual é a grande importância do Instituto Vital Brasil hoje? A importância, eu digo que é estratégica. Somos uma empresa do governo do Estado do Rio de Janeiro, uma empresa pública, tem a participação da família do Vital Brasil nos conselhos de administração e no conselho fiscal, quer dizer, o compromisso de manter a história desse cientista viva, né, e não esquecermos a importância dele para o país e para o mundo, e também produzir medicamento, produzir conhecimento científico e divulgar esse conhecimento científico e os medicamentos do Brasil inteiro. Luiz, vamos traçar um paralelo. O que se produzia na época de Vital Brasil e o que se produz hoje aqui no Instituto? Basicamente, falando em termos de soro, o Instituto Vital Brasil foi criado em 1919, estamos fazendo 90 anos agora, uma instituição quase centenária, como outras grandes instituições do país. E no início do Instituto Vital Brasil, também a prioridade era a produção de soro. Com um detalhe, soro antiofídicos, né, para animais peçonhentos, mas também produzia vacina contra a raiva, porque na época a vacina era aplicada no local que se produzia, não tinha como distribuir. Então era um polo de atendimento para vacinação anti-raiva.
acidente de cão, de morcego, essa coisa. Mas, basicamente, o que era o foco do Vital Brasil, quando iniciou o Instituto Vital Brasil, era a produção de soro e desenvolvimento de pesquisas na área de veneno e antiveneno. Hoje, o Vital Brasil continua produzindo soro, é um dos 3 fornecedores do Ministério da Saúde, quer dizer, a cada uma pola em 3, uma é produzida no Vital Brasil, para o país inteiro. Mas também hoje a gente faz trabalhos de divulgação científica muito importante, porque a questão do meio ambiente com relação ao acidente de animal peçonhento é bem relacionado. Quanto mais impactar o meio ambiente, está aparecendo mais casos de acidentes com animais peçonhentos. É uma relação interessante que a gente está trabalhando e a divulgação científica, divulgar conhecimento, é a ferramenta que a gente tem para diminuir casos no Brasil. Vamos falar agora de uma polêmica que marcou a história da ciência. Vital Brasil afirmou que o soro ele não tinha um caráter universal, contestando um cientista francês. Fale sobre isso. No final do século retrasado, em torno de 1895, o Calmette, que era um pesquisador do Instituto Pasteur, em Lyon, ele fez um trabalho na Indochina, que hoje é Vietnã, e produziu um soro com veneno da naja e afirmou que aquele soro que ele produziu atenderia qualquer necessidade de uma pessoa envenenada. Seria um soro universal. Vital Brasil, aqui no Brasil, né, há 119 anos, 110 anos atrás, falou assim, esse francês está errado. Tá? O soro tem que ser produzido para cada espécie ou para cada gênero de cobra. Cada gênero de cobra tem que ter o seu soro específico. Essa foi a grande descoberta do Vital Brasil, questionando imunologicamente um francês, né, de uma instituição importante já no final do século retrasado. Quer dizer, o soro para o veneno da jararaca, por exemplo, não é o mesmo que o da cascavel. Ele chegou a essa conclusão. Exatamente. Luiz, agora como é que é a produção do soro? O soro inicia com a inoculação de veneno em doses subletais no cavalo. O cavalo é um grande doador de sangue. Ele para a gente, é o protagonista desse processo. Ele tem que estar saudável, tem que estar bem tratado, tem que estar rígido. Ele produz muito sangue, é isso? Ele, além de produzir sangue, ele produz células maduras no sangue, ele repõe a perda de plasma muito rapidamente. E no caso nosso, todos os produtores brasileiros, o processo inicia com a inoculação subcutânea de uma pequena quantidade de veneno específico. No caso de soro antibotrópico, que inclui as jararacas, você pega um pool de veneno e inocula subcutâneo debaixo da pele do animal, e isso estimula que o animal faça um anticorpo contra aquele veneno. Tá? Isso é um processo que dura 4, 5 aplicações de veneno, tem um processo que tem uma curva de produção de anticorpos, e nesse pico de produção de anticorpos você sangra o animal. Sangra no sentido de bolsas de sangue, como se fosse uma doação de humano. Tá? A gente quer o animal vivo, ele permanece vivo, a gente só tira o plasma, a hemácia a gente devolve para o animal, que é a parte mais difícil dele repor organicamente, são as hemácias. Então é o que a gente devolve para ele. Que é a parte vermelha. Que é a parte vermelha. O plasma, que é a parte mais líquida do sangue total, é o que nos interessa, onde estão os anticorpos. O que é um anticorpo? O anticorpo é uma proteína produzida pelo organismo do cavalo, específica para aquele veneno que a gente inoculou. A gente tira esse plasma e, em laboratório, a gente faz um processo físico e químico para purificar esses anticorpos e padronizar ele em diluições específicas para ampolar depois. Essa produção, para quem não conhece, demora em torno de 4 a 6 meses, dependendo de se for um início de uma produção ou se tiver outra continuidade de produção. Mas, em média, de 4 a 6 meses para ter um lote de produção. Então, o soro nada mais é do que um anticorpo purificado. Produzido pelo cavalo. O Instituto Vital Brasil é o único a produzir o soro contra a picada de aranha viúva negra. Que aranha é essa? É a Latrodectes cuscura caveense, que é a flamenguinha, né? que é preta e vermelha. Ela é típica do nossa restinga, do nosso litoral, mas também é encontrado na parte mais interior do país, mas predominantemente na área litorânea. Quais são os sintomas de uma picada desse tipo de aranha? Basicamente, no caso do envenenamento por viúva negra, o que chama atenção é a sudorese. Quer dizer, o paciente, além da lesão local, que não é tão significativa em termos de diagnóstico, mas a sudorese é muito intensa. Há uma situação hemorrágica no globo ocular também, que chama a atenção, salta os olhos ficam muito avermelhados. E descreve na literatura que o acidentado tem a sensação iminente de morte. Você chega ao paciente, ele está em pânico. É impressionante como é que a reação dele
é geral. Seria, por exemplo, um sintoma análogo a que tipo de picada de cobra, por exemplo? Não tem uma analogia a nenhuma serpente. Eu comparo a potência desse veneno de uma viúva negra ao micrurus. Quer dizer, no caso das corais, né, que são venenos, são pouca quantidade de veneno, mas com reações importantes. Quer dizer, em termos de capacidade de provocar um acidente grave, em termos de peso e reação ao organismo, a viúva negra, sem dúvida nenhuma, é um veneno poderosíssimo, porque a quantidade é muito pequena e causa um efeito no organismo violento, como é a micrurus. Quer dizer, no caso da coral, pouca quantidade de veneno pode levar a óbito, enquanto que uma jararaca, 80 miligramas, não leva a óbito. Qual é a grande importância de Vital Brasil para a ciência? Eu resumia, sintetizando o que você perguntou, que a grande descoberta é o produto dele, quer dizer, o soro que ele produziu, o soro específico que ele estabeleceu como tratamento, é usado até hoje. E é o único que é eficiente. Há 108 anos que se usa o soro especificado pela Vital Brasil, tá? Salvou milhões de seres humanos no Brasil especificamente, e o conhecimento dele multiplicou no mundo. Quer dizer, é um tratamento que dura 108 anos. Isso aí, Luiz. Muito obrigado. Prazer foi meu. O que será que mudou nas áreas pesquisadas por Vital Brasil, hein? A gente vai para São Paulo para buscar as respostas. Estamos de volta ao Instituto Butantan, criado por ele, e é daqui que a gente vai saber como andam as pesquisas com animais peçonhentos. Quem vai nos receber é Giuseppe Porto, ele é pesquisador e diretor do Museu Biológico aqui do Instituto Butantan. O que mudou no Instituto Butantan desde a sua fundação? Olha, muita coisa mudou. Eu diria que muita coisa boa. Desde que Vital Brasil fundou o Instituto, o que a gente já pôde ver que aconteceu nesse tempo todo? Bom, Vital Brasil, primeiro, ele consegue estudar o veneno das cobras, consegue criar o soro e dizer e achar, porque ele não inventou o soro, mas ele diz que o soro ele é para cada espécie. Tá? Ele é específico para cada espécie. Esse é o grande mérito dele. O Vital Brasil dá o start inicial, numa época que é tudo muito difícil, e de lá para cá a gente consegue estudar o veneno, conhecer cada vez mais o veneno, conhecer as cobras. Outra coisa interessante é que através do trabalho do Vital Brasil, a gente começa a entender um outro ramo da zoologia, que são os animais venenosos, animais peçonhentos. Então o Vital Brasil começa com as cobras, e em pouco tempo ele começa a entender que escorpiões eram importantes, que aranhas também são importantes. E de lá para cá muita coisa vem acontecendo do ponto de vista conhecer novos animais venenosos. Eles já existiam, só que a gente não sabia. Quais foram os principais avanços, né, que aconteceram de lá para cá? Bom, de lá para cá, quando o Vital Brasil produz o soro, ele produz de um modo muito artesanal. Hoje nós temos uma produção de alta qualidade, é baseada no princípio com o trabalho dele, mas hoje nós temos uma produção muito boa, uma produção de qualidade. É um dos melhores soros do mundo são feitos aqui no Brasil. De lá para cá, a gente percebeu também e conheceu que do veneno que pode matar, você consegue extrair medicamentos. A hipertensão, por exemplo. Então, a tendência é, daqui para frente, conhecer muito mais desses venenos, entender o que ele pode oferecer para a gente, em termos de medicamentos, em termos de qualidade de atendimento, e que o veneno, principalmente isso, que o veneno pode matar, realmente, mas ele pode curar. Giuseppe, de lá para cá surgiram novos animais peçonhentos, como, por exemplo, a lagarta taturana assassina, que surgiu no sul do Brasil e se espalhou por outras regiões do Brasil. Ela pode provocar hemorragia, insuficiência renal e até levar à morte. O Instituto Butantan já está estudando essa lagarta? Há um bocado de tempo. Quando se descobriu que essa lagarta poderia matar algumas pessoas, algumas morreram, como você bem disse, o que o Butantan fez? Bom, o Butantan conseguiu as lagartas, elas vieram aqui para São Paulo, elas foram trabalhadas, elas foram estudadas e a partir daí foi preparado um soro específico para essa lagarta. Então hoje praticamente não existe mais morte. Por quê? Porque existe o soro à disposição. Então, e esse soro
você pode ter como extensão do começo do trabalho de Vital Brasil. Tá? O que fez para as cobras, pode fazer para as lagartas também. O que o Brasil deve a Vital Brasil? Nossa, o Brasil deve muita coisa, mas muita coisa mesmo. Primeiro, um avanço da ciência no estudo dos venenos. Um avanço na ciência no estudo dos animais venenosos, dos animais peçonhentos. Um avanço na ciência para conhecer a fauna de serpentes, a fauna de aranha, a fauna de escorpiões. O Brasil tem uma fauna riquíssima desses animais. Então, graças ao trabalho dele, a gente conseguiu estudar. Graças ao trabalho dele, a gente conseguiu diminuir a mortalidade das pessoas no campo. Então, muita gente deixa de morrer pelo trabalho de Vital Brasil. Né? Hoje, você tem morte? Tem. Mas são acasos, não é como no passado. Então, o Vital Brasil coloca o Brasil no mundo em relação a animais venenosos, que são as cobras, aranhas, escorpiões. Coloca o Brasil no mundo no estudo dos venenos. Coloca o Brasil em evidência numa área que nós somos muito forte, que é essa aqui. E a gente espera que futuramente venham novas descobertas. Giuseppe, só tenho a agradecer a entrevista. Muito obrigado. Foi um prazer. Vital Brasil morreu em 1950, aos 85 anos, no Rio de Janeiro. Se fosse escolher uma frase que resumisse a sua vida, seria uma em que ele deixou no manuscrito. A única felicidade na vida está na consciência de ter realizado algo de útil em benefício da comunidade. A gente fica por aqui e o nosso encontro é no próximo programa. Não perca. Tchau.